Antes de mais nada, bem-vindos. Assim, grata realmente pela presença de vocês e grata por ter encontrado o Mário e ele ter acolhido o convite de vir falar aqui sobre o trabalho dele, que também estou muito curiosa. Acho que essa casa vem falando, passando perto desse tema, e foi muito feliz a série de palestras que a gente teve, todas apontavam para esse tema, né, Flávia? Tivemos uma série de palestras aqui, as 2 últimas semanas, todas elas chegavam nesse tema. É uma coisa impressionante, assim, parece uma coisa do coletivo, né? Assim, está aí bom, da nossa origem, acho que isso, exato. Gente, esse projeto é um projeto da Academia Mineira de Letras, a gente intitula ele como Casa da Palavra, mas é um espaço para falar da literatura de uma maneira mais ampla, de toda a literatura. A gente vai falar um pouquinho dos cânones, né, que é uma tônica dessa casa, mas também não é só isso, né? A gente não fala só do cânone, a gente faz essa ponte entre o cânone e uma nova literatura, ou outras literaturas, ou, enfim, que nome isso tiver, para a gente não tem essa relevância. A relevância é, de fato, estar discutindo literatura, estar pensando, estar trazendo isso para o público. Esse projeto é patrocinado pela Unimed BH, por meio dos colaboradores, pessoa física. Eu acho que isso é importante dizer, porque são, enfim, quase 500 pessoas para possibilitar o que a gente faz aqui. Eu acho isso de extrema importância. Nós temos um parceiro, copatrocinador, que é a CBMM, também, que vem apostando na literatura e com o Fli Araxá, com, né, o Ministério da Cultura, enfim, é por meio da Lei Rouanet. Eu vou apresentar o Mário, eu não vou apresentar o que ele vai falar, porque eu acho que já tem uma expectativa, e eu não vou repetir o que as pessoas, né, o desejo das pessoas que já sabem o que querem ouvir, ou, né, do trabalho do Mário. E o Mário vai me consertar se eu tiver alguma coisa que não for, né, não for verdade. Então, o Mário é professor na Universidade Estadual de Minas Gerais, na UENG, pós-doutor em Literatura Comparada, doutor em Literatura Comparada pela Faculdade de Letras da UFMG, mestre em Teoria da Literatura, na FARM, na UFMG, pesquisador da cultura indígena, de modo particular das artes indígenas, possui doutorado sanduíche na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, é coordenador do projeto Cria Atividades e Saberes, que desenvolve oficinas e cursos, aulas, rodas de conversas e saraus para potencializar a criatividade no âmbito da educação, da cultura e a arte e meio ambiente. Coordeno o projeto Ofídias, que vai acontecer aqui, né, grata mais uma vez. Artes e culturas indígenas, artes e culturas contemporâneas. É membro coletivo do Partilha, que já foi dito, de artistas que promovem o sarau da Partilha, né? Esse é você, né? Que faz parte? Isso. E outros eventos que expressam a relação entre a estética e política, além de ser autor do livro Mar Rio, de 2015, Poesia, Imagens e Teoria da Criatividade na Cultura, na Arte e na Educação. Faltou? Pois é. Então, eu desejo a vocês uma boa noite. Tenho certeza que vai ser uma boa noite. Também estou louca para sentar ali. E vou deixar vocês com o Mário. E gratidão mais uma vez por esse aceite. Obrigado. Obrigado a Flávia, ao Guto, a turma aqui da academia, pelo convite. É uma ótima oportunidade
em que eu possa, por exemplo, retomar o meu trabalho de tese, que é esse trabalhão aqui, que eu defendi em 2013, como foi dito, na Escola de Letras, na Faculdade de Letras da UFMG, e deverá ser publicado, provavelmente, no próximo ano, no livro, finalmente, né? E, na verdade, esse meu trabalho de tese... Mas antes, só lembrando que esse evento que está começando hoje, Uma Mirada Selvagem na Literatura Brasileira, como dito, também vai até sábado, né? Amanhã nós vamos continuar. Eu vou mudar um pouquinho a programação de hoje e amanhã, explico, mas a gente vai cumprir esse programa todo. E na sexta e no sábado vai ter uma oficina, a produção de livros indígenas e o método da cobra, que eu já vou começar a falar hoje, claro, sobre esse famoso método. Essa oficina são de 10 horas, vai começar, então, amanhã, na sexta-feira, às 17h30, e não às 19h30, como hoje, e no sábado, às 15 horas, de 15 às 20 horas da oficina. Divulguem. Assim, quem não veio hoje pode vir amanhã, quem não veio amanhã pode vir depois, não tem problema nenhum, não precisa seguir tudo. É ótimo, se vocês puderem seguir tudo, seria o máximo que a gente pode ter assim, como interlocução, mas também o evento está aberto aí para quem quiser começar, na hora que quiser começar, né? Então, estava dizendo que esse evento ele foi mais de que inspirado pelo meu trabalho de tese de doutorado, mas ele também vai seguir um pouco a lógica da minha tese. Por isso, eu vou começar a apresentar um pouco esse trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado e que defendi em 2000 Cadê aqui? Essa epígrafe aí do poeta Eudísio Figueiras é um pouco isso que a gente vai falar. Em cada um de nós, uma reserva indígena resiste. A gente vai falar também de uma resistência, né? De uma resistência que foi atingida no coração daquilo que poderia enfraquecer um povo, que é a língua, por exemplo. O que essa resistência indígena fez com a imposição de uma língua padrão, que exterminou as línguas indígenas, que colocou-as em subalternidade. Como é que isso pode ser lido e visto como uma resistência? Como é que essa reserva indígena resiste na literatura dita indigenista? Então, é isso que a gente também vai ver. Esse aqui é o tema da... Na verdade, essa foi o assunto da minha tese, a cobra e os poetas, uma mirada selvagem na literatura brasileira. Portanto, claramente, esse evento está claramente fazendo referência a essa pesquisa, que durou 4 anos e que é dividida em 3 partes. A primeira parte é a pergunta: o que é, afinal, a cobra? Por que estou usando o nome do animal para falar não só de um animal, mas falar também de um conceito e de uma cartografia, de um mapa, de uma paisagem, que é o que a gente vai ver melhor hoje. E aí, no intermeio, o canto da cobra, eu pego os cantos indígenas, sobretudo de 2 grupos que eu trabalhei, que foram os Sataré-Maué, do Amazonas, e os Kaxinauá, do Acre, lá na fronteira com o Peru, tento reconstruir os processos criativos desses cantos. No meio da minha tese, eu
abro um parêntese, não para falar de uma literatura canônica, mas exatamente para falar dessa resistência que hoje é possível se manifestar em livros, por exemplo, através daquilo que a gente chama dos livros da floresta, que vai ser o motivo da nossa oficina na sexta e no sábado, e que, agora que estão sendo publicados, a gente pode perceber melhor como é que esses cantos foram produzidos, qual é todas as condições de possibilidade das suas execuções, etc. Então, no meio da minha tese, eu estudo 2 cantos indígenas, exatamente para tentar colocá-los como referência para ler os livros canônicos. E, no final, a segunda parte, vou propriamente à procura dos rastros da cobra na literatura brasileira. E aí faço uma viagem mesmo, desde a literatura colonial, de Anchieta, José de Anchieta, passando pela literatura de viagem, seguindo pelo romantismo, depois modernismo, até chegar no contemporâneo. Por isso que é grande essa tese, porque ela tem essa pretensão de fazer uma leitura na literatura como um todo, não só uma parte dela. Né? Desde Anchieta, que é o primeiro que escreveu sobre o Brasil em português, até os poetas contemporâneos que estão escrevendo nos muros, nas ruas, do grafite, por exemplo. Lógico que a gente passa pelo cânone, e o objeto principal dessa pesquisa é realmente o cânone indigenista brasileiro. Esse termo também a gente vai explicar, por que indigenista, por que cânone, etc. Então, essa é a estrutura dessa tese, que, inclusive, está na internet, vocês podem encontrá-la e ter acesso aos textos. Aqui é parte da oficina que eu faço, mas vamos lá, o que é a cobra? Aí eu disse, a cobra... A cobra é personagem, é mapa, é conceito. A cobra é um animal também, e é um animal selvagem. Né? É um animal que é selvagem não só porque ele vive na selva, mas porque ele tem um poder que não é controlado. É um poder que não é domesticado. Quando Lévi-Strauss, no Pensamento Selvagem, diz, ao falar de selvagem, eu não estou querendo falar dos índios ou daqueles que vivem na selva só. Eu estou querendo falar de um pensamento em estado selvagem, e não o pensamento que é selvagem. O pensamento em estado selvagem. O que é um pensamento em estado selvagem? Lá no Pensamento Selvagem, uma das primeiras coisas que o Lévi-Strauss tenta explicar é isso. Isto é um pensamento não domesticado. É um pensamento que não passou pelo crivo do padrão. Como é que a gente entende esse pensamento selvagem? Por exemplo, aquilo que os surrealistas fizeram do fluxo de consciência. Deixe a consciência fluir para você saber o que é um pouco o pensamento selvagem. O pensamento em estado selvagem. Ou em alguma crise que você se encontra. Ela te leva a um fluxo de pensamento e de consciência, por exemplo, que não é domado. Agora, esse pensamento que parece ser louco, por exemplo, ele, na verdade, é a condição básica de qualquer pensamento. O pensamento nasce selvagem. Assim como a criança é selvagem. Assim como a criança, quando brinca, por exemplo, no seu estado, vamos supor, de criança,
ela vai, por exemplo, inventando coisas. O pensamento selvagem é um pensamento que inventa coisas, que encontra soluções para os problemas que vai enfrentando em ação. À medida que encontra, vamos... Então, não é um pensamento de projeto, é um projeto para ver como é que eu vou resolver. Isso já é um pensamento ocidentalizado, né? Por isso que eu insisto em dizer, a cobra é um animal selvagem. Os índios jamais tiveram a pretensão de domesticar a cobra. A cobra jamais seria um animal doméstico, um gatinho, por exemplo, ou um cachorrinho, onde a gente botaria roupa, sapato nele, como a gente vê desfilando aqui na Praça da Liberdade. A dignidade desse animal é que ele fique selvagem. Se ele é um animal selvagem, como é que então eu vou me aproximar dele? Como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou dialogar com ele, então? Quais são as estratégias que é possível dialogar com um animal selvagem? E aí vem toda aquilo que Lévi-Strauss chama de pensamento selvagem. Um pensamento que tenta, diante dos problemas concretos que enfrenta, as soluções que estão ao alcance de quem está propondo essa solução. Se o meu alcance é de propor isso, é isso que eu posso propor. É uma solução concreta. Então, no encontrar, por exemplo, esse animal, os índios não se aproximam do animal. Aqui eu estou generalizando, lógico, que cada caso é cada caso, assim, né? Cada tribo é cada tribo. Mas a maneira como os índios se aproximam desse animal é por uma escrita, por uma linguagem, é pelos rastros que ela deixa na paisagem, por exemplo. De repente, vê uma inscrição na praia. A cobra passou por aqui. Eu estou conversando com ela pelo rastro. Eu sei que ela está aqui por perto, por exemplo. Ou no meio da mata, de repente, encontra um rastro de alguma coisa. E aí você vai observando mesmo, é um pensamento concreto nesse sentido que você observa. Agora estava aqui, agora já não está, mas assim, então alguma coisa passou por aqui. Logo, aquilo que eu digo de uma linguagem, quer dizer, é uma escrita que os índios leem na paisagem para dialogar com esse animal. Por isso que a cobra também é um mapa, é um rastro, é uma inscrição que coloca-se na paisagem. É uma cartografia, nesse sentido. Mas também no sentido de que, por exemplo, a paisagem amazônica que nós vamos ver é uma paisagem muito ofídica. Logo, logo a gente vai ter uma noção mais clara do que seja isso. Quem sobrevoa a Amazônia e olha para baixo vê claramente isso que eu estou chamando de ofídica. Mas só para ir adiantando que, além de um animal, a cobra é também um mapa, é também uma cartografia, é também uma paisagem. E todas as inscrições e inscritas que nela se encontram. E a cobra também é um personagem, e isso é fácil de constatar, porque a mitologia indígena é povoado desse personagem. A cobra grande, por exemplo, lá na Amazônia, né? Os mitos mais fortes, as histórias mais fortes, têm sempre uma cobra como personagem. E nessas histórias, esse personagem vira também mapa, que se transforma também em uma visão de mundo, em um conceito que eu estou falando. E aqui eu estou pegando uma referência de Jules Deleuze no livro dele, O que é Filosofia, que ele vai dizer assim, a filosofia assim como o artista produz artefatos, a filosofia inventa conceitos. Portanto, é também uma invenção, é personagem também, os tal dos personagens conceituais, além de um conceito propriamente dito. E é também uma cartografia, uma geografia de um pensamento, de uma história e de um espaço concreto. Que é um pouco isso.
é isso que eu quero aprofundar um tiquinho, assim. A cobra virou, na minha tese de doutorado, algo desse tipo. Algo que é um conceito, inclusive teórico, forte, que é um personagem, porque eu vou tratar da mitologia indígena, e é de uma cartografia aonde nasce esse conceito, onde nasce essa visão de mundo, em determinados ambientes socioambientais mesmo. No caso, por exemplo, das tribos indígenas da Amazônia, ou no caso das tribos em que se mora próximo dos rios, por exemplo. Né? Deu para sacar um pouco essa configuração? Quer dizer, quando eu falo em cobra, não estou falando só no animal, não. Estou falando nessa relação. Aí aparecem os termos, poética da cobra, por exemplo. Né? E aí os cantos indígenas vão me dar fortemente algumas noções de como é que eu posso chamar o movimento dos cantos, da relação, por exemplo, entre palavra e música. Alguns falam, por exemplo, em palavra cantada. Os cantos indígenas, eles não são propriamente cantados, eles são falados, só que fala-se cantando, não sei como dizer. A gente pode ver isso. E por que esse é um movimento que se pode chamar de ofídico? Isto é, qual que é o movimento da cobra na paisagem? Vocês já viram uma cobra por aí? Assim. Como é que ela se movimenta? Cobra na água, por exemplo. Né? Ela que não tem nadadeira, ela que não tem pé, ela que não tem asa. Ela se movimenta com um corpo inteiro, fazendo um movimento de desvio, como força para se impulsionar, mas também como estratégia para superar os obstáculos. É um impulso, mas é também um jeito de lidar com o problema da paisagem. No meio do caminho tinha uma pedra. O que a cobra faz? Ela desvia. Ou ela desenha por cima, por exemplo, aquele obstáculo. Ela não vai fazer como os poetas modernistas mineiros. Vou bater na pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Ah, pedra danada. O Drummond faz um poema repetindo isso 10.000 vezes, só para dizer, enquanto essa porra dessa pedra não sair daqui, eu também não saio. A cobra é muito mais inteligente. Ela simplesmente, cara, a pedra tem direito a existir. Quando ela se atravanca o meu caminho, eu vou desviar. Então, o movimento da cobra é um movimento de desvio, de devir. É um movimento que se dá em ação diante dos obstáculos que ele enfrenta, assim como o pensamento concreto de Lévi-Strauss. Então, falar de um movimento ofídico é falar de um movimento que trata os obstáculos com direito de existência. Os obstáculos não são mais problema. Os obstáculos são condição. Justo. A cobra, ela reflete esse pensamento indígena, por exemplo, que tudo tem direito a existir. Tudo. Por quê? Porque tudo tem alma, tudo é animado. Então, os obstáculos não são para ser vencidos. Os obstáculos existem para serem desviados. Por quê? Porque eles são condição do caminho. Eu não chego nos obstáculos, eu já parto deles. E eles vão estar o tempo inteiro
Ele é condição do caminhar. Agora, a cobra precisa comer também, né? Então, é lógico que isso que eu estou fazendo é uma apologia a um movimento. Então, eu estou com entusiasmo, exaltando ele. Cada um vai fazer as suas ponderações e suas limitações. Guardamos as devidas proporções, né? Aqui também é um poeta que está em ação, assim. Estou inventando coisas aqui. E é isso que nós vamos fazer um pouco, que é um pouco isso que eu fiz na minha tese de doutorado, assim, inventando um monte de coisa. Esse conceito de cobra já é a primeira grande invenção, assim. E depois ele vai se mostrar como também uma maneira inovadora de ler determinado tipo de literatura que a gente chama ainda de indigenista. Por uma mirada ofídica na história da literatura brasileira, quando a gente pega, por exemplo, o José de Anchieta, os livros, os autos de José de Anchieta, quando a gente pega os livros românticos, Iracema, Guarani, Senhora de Alencar, quando a gente pega os livros modernistas, Macunaíma, Cobra Norato, Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, quando a gente pega a literatura contemporânea, a tendência normal da academia, se você vai, por exemplo, lá no site da UFMG, você vai encontrar muitas teses de doutorado, tentando entender o que esses escritores fizeram com a cultura indígena. Ao se apropriar dos mitos indígenas, ao cartografar a presença do indígena na literatura, muitos trabalhos do tipo assim, o que Mário de Andrade fez com o Macunaíma, dos Taulipangues? O que Alencar fez com a Iracema, do qual tribo que ela era mesmo, lá do Ceará, alguma lá? O que o Alencar fez com os mitos dessa tribo do qual Iracema vinha? Né? O que quando Anchieta fala dos índios, não sei o que lá, o que ele faz com os índios? Lógico que, nessa perspectiva, você vai chegar à conclusão de que desvirtuaram completamente, né? Que o que Mário de Andrade fez com o Macunaíma, que o Coque Grumber colheu lá nos índios Taulipangues, lá no norte do Brasil, é uma coisa muito diferente do que os índios pensaram. Então, chega-se nessa conclusão de que os escritores desvirtuaram a mitologia, que a cultura indígena foi maltratada. E eu digo o seguinte, inclusive na introdução da minha tese, isso, claro, não deixa de ser, é válido, e essa leitura tem lá a sua grande contribuição para entender que isso também realmente aconteceu mesmo, assim, que o Macunaíma do Mário de Andrade é uma invenção literária mesmo, e é mesmo. E se você for comparar com o mito indígena, você vai ver um monte de diferenças. Ótimo, é bom que se faça, mas eu não vou fazer isso. A minha perspectiva vai ser outra. Eu quero dar uma mirada selvagem na literatura brasileira. Isto é, eu não quero saber o que Mário de Andrade, que José de Alencar, que Anchieta fizeram com a cultura indígena, com a mitologia. Eu quero saber o que o mito indígena fez com eles. Ao se apropriarem das histórias indígenas, ao ter que querer escrever sobre elas, o que acontece? Qual é o efeito dessa aproximação? Por que a literatura desses caras é pirada? É uma calamidade.
por que que eles fazem um diabo com o português? Por que que eles fazem o português, a fina flor do Lácio, as palavras de Camões, a falar as coisas mais impressionantes, a escrever coisas que jamais o português canônico escreveria? E aí a pergunta é, será que esse não é o efeito alucinógeno? Mário de Andrade, pelo que eu sei, não bebia ayahuasca, mas ele devorava os livros de mitologia. Esse cara pirava com esses livros. O pensamento do sujeito, como vai dizer Deleuze, delirava. E é essa perspectiva que eu estou querendo ler a literatura brasileira. Eu quero ler o efeito, a reação, a contra-reação, na língua desses escritores, na escrita concreta deles, quando eles têm que falar ou dar voz para os índios. Estava comentando um pouco com os amigos aqui, que se você pegar os autos de Natal, do padre José de Anchieta, um jesuíta católico, que falava muito bem latim, que nasceu na Espanha e, portanto, falava espanhol, e que cresceu em Portugal, portanto, falava português, chegou no Brasil e se meteu a aprender tupi-guarani. E não é porque Anchieta era assim bacana para caralho. Não, ele simplesmente queria encontrar estratégias para se comunicar com os índios, porque ele queria converter os índios. Ele era um senhor profissional, que inclusive escreveu a primeira gramática. Agora imagina um sujeito com essas 3 línguas